pessoal, meu nome é Euda Barbosa, sou professora de História, adoro a disciplina História porque é uma disciplina que faz a gente refletir, faz a gente olhar para o passado, para a gente entender o presente e poder fazer modificações para o futuro. A história é quem deixa o legado, é quem cria a memória da humanidade. Por esse motivo, nós vamos começar a falar hoje sobre a Grécia. Essa Grécia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, essa Grécia dos deuses, essa Grécia do mito, da Guerra de Troia, essa Grécia que nos deixou um grande legado para a humanidade. Como eu comentei com vocês no início da aula, como surgiu a Grécia? Como essa grande civilização se tornou tão poderosa. Então, o que nós podemos afirmar sobre essa famosa Grécia Antiga? Que ela se formou através da mistura de vários povos, como os aqueus, os jônios e os dórios. Então, vamos agora penetrar um pouquinho nesse mundo encantado que foi a Grécia. Olha que fantástico! A Grécia dos deuses, de Zeus, Hades, Dionísio, Poseidon. Então, os deuses na Grécia, eles tinham vontades e determinavam a vida humana. Como os gregos, eles não tinham explicações para algumas coisas, então o que foi que eles fizeram? Eles inventaram um mito. E o que são os mitos? Foram histórias fantásticas, que eles inventaram para justificar o que para eles não tinham explicação. Então, eles recorreram à linguagem mitológica. Grécia, berço de Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes filósofos gregos. Grécia, aonde nasceu as Olimpíadas, que eram dedicadas aos deuses. Tocha olímpica. Grécia de Atenas foi justamente aonde se desenvolveu um sistema chamado democracia. E até hoje a Grécia está presente de 4 em 4 anos em nossas vidas, justamente com os Jogos Olímpicos. Vamos lá. A Grécia, ela não era antigamente um país como é hoje. Vamos lá. Vamos falar agora, vamos observar o mapa e vamos ver como a Grécia antiga estava distribuída geograficamente. Ela não era um país como ela é hoje. Existia justamente o quê? Uma Grécia chamada a Grécia Peninsular, que é essa região aqui, onde tem a presença de uma cidade-estado chamada Esparta. Na Grécia Insular eram as ilhas, esse recorte de pequenas e grandes ilhas. E a mais famosa de todas era a ilha de Creta. A Creta, que tinha o Minotauro, de Minos. E a Grécia continental é justamente a Grécia que tem a presença de Atenas. E a Grécia oriental é a Grécia mais afastada, que fica justamente na região de hoje a Ásia, que era chamada de Ásia Menor. E toda essa região aqui, que inclui a região onde era a Grécia antiga, era chamada de quê? Balcãs. E essa região toda aqui corresponde hoje o que é? A Europa, Macedônia e a Turquia. Vamos lá. Nós falamos sobre a Grécia dos gregos. Então vamos falar um pouco sobre a grande ilha de Creta. Essa grande civilização que foi conhecida como povos cretenses, justamente por fazerem parte dessa grande ilha. Estudamos os fenícios e observamos em nossas aulas que os fenícios tiveram uma relação muito íntima com Creta. Por quê? Os navios fenícios, eles passavam pelo mar Mediterrâneo e levavam mercadorias da ilha de Creta. Por esse motivo, a ilha de Creta
tinha um comércio marítimo muito grande e foi uma civilização fantástica. Por que fantástica? Porque era governado por reis, os reis tinham palácios e esses palácios eles administravam e eles tinham poder político e eles tinham um poder religioso. Então, em Creta, o rei, ele determinava tudo e era justamente governados por reis. E um dos reis mais importantes e lendários de Creta foi o famoso Minos. Minos é aquela história que nós estudamos, justamente aonde ele inventou a história do Minotauro. Uma visão lendária da história do Minotauro, de uma traição da sua esposa, que seria interessante. Vamos estudar, pegar um livro para dar uma olhada no que foi a história do Minotauro, por que aconteceu a história do Minotauro e saber mais um pouco sobre o labirinto. Mas vamos lá. O que falar mais dos cretenses? Os cretenses viviam da agricultura, né? Também se dedicavam ao pastoril, né? Eles eram pastores, né? Por eles ser uma ilha, então não tinha muita facilidade da agricultura e eles mais desenvolveram a grande civilização. E quando uma civilização se torna muito importante, outros povos começam a se aproximar. Foi justamente o caso dos aqueus. Os aqueus ficavam na região da península, da Grécia peninsular, e eles migraram para a Creta. Não demorou muito tempo, esses povos que habitavam justamente Micenas invadiram toda a região de Creta. Aí houve a fusão, a união entre povos cretenses com povos de Micenas. Aí surge a civilização creta-micênica. Vamos lá? Vamos voltar justamente fazer uma revisãozinha do que eu falei. Parte insular da Grécia, nós temos a presença de quê? Da ilha de Creta. Essa ilha de Creta, com a invasão dos aqueus, formou a civilização, vai formar uma outra civilização, civilização cretense. Povos nômades, os aqueus, vieram de qual região? Peloponeso. Centro dessas cidades, os aqueus eram da cidade de Micenas. E acontece que aqueus tinham uma civilização chamada civilização micênica. Assim como os cretenses, eles desenvolveram o comércio marítimo e construíram grandes palácios. Como Creta, junto com a civilização cretense e micênica, fizeram com que outros povos crescessem os olhos e procurassem justamente a região balcânica, como ficou conhecida toda a região da Grécia. Quem chegou? Justamente os dórios. Aí os dórios se estabeleceram, dominaram os aqueus e ficaram em Creta. Depois, quem chegou? Os jônios. Aí foram para a Grécia peninsular. E depois nós vimos a presença de quem na Grécia continental? Do Eólios. Então, resumindo, a formação da Grécia se deu pela presença dos aqueus, dórios, jônios e eólios, que deram origem aos gregos, povos indo-europeus. Por que indo-europeus? Porque eles falam a língua grega, latim, persa e outras línguas. Para causar uma grande sensação, vamos assistir o filme A Guerra de Troia. Troianos e gregos brigando por quê? Para quê? O que Afrodite tem a ver com essa história? What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it.
Estamos terminando o nosso vídeo, a primeira parte. Trabalhamos com o surgimento, a origem da Grécia, passamos pelo período homérico, arcaico e a nossa próxima aula vai ser fantástica. Vamos falar sobre as cidades gregas, Esparta e Atenas. Esparta, que preparava o cidadão guerreiro, e Atenas, que preparou o homem para a democracia. Até lá, pessoal!